Era o dia de Natal do ano 800 DC. Os cristãos reunidos na Basílica de São Pedro observavam em silêncio enquanto o rei Carlos Magno dos Francos se dirigia ao coro da igreja na presença do Papa. O rei os havia protegido com sucesso, a eles e ao Papa, das ameaças dos lombardos, conquistado terras que eram inalcançáveis mesmo durante a época romana na Alemanha, e havia realizado movimentos bem-sucedidos para pôr fim ao domínio muçulmano na Espanha. O rei cansado, cuja vida se dedicara a liderar exércitos em campanhas, ajoelhou-se diante do coro da igreja para orar, ao lado do Papa, e continuou sua oração enquanto o Papa colocava uma coroa em sua cabeça, ressoando as palavras no tranquilo recinto: o imperador, a norma de Roma, ou seja, o imperador dos romanos. As informações sobre o reinado deste imperador, do qual sabemos pouco sobre sua vida até chegar ao trono, vêm principalmente de eventos ocorridos após sua ascensão ao poder e da obra Vita Caroli Magni, escrita por Enyar. Segundo as tradições, Carlos Magno CO governou o país com seus irmãos em 742. Após a morte de seu irmão Pipino em 768, Carlos Magno e seu irmão Carlomano tornaram-se CO reis. Enquanto Carlos Magno governava a parte norte do reino, incluindo Baviera e Aquitânia, seu irmão Carlomano cuidava dos territórios na França Central e Sul, juntamente com o reino lombardo. Após ascender ao trono, seu primeiro grande desafio foi travar uma guerra contra o Duque de Aquitânia, o Naldo II, e o Duque da Gasconha, Lupo I, que haviam causado problemas por muito tempo e finalmente se rebelaram. Carlos Magno acusou Carlomano, que não queria participar da guerra, de conspirar para se retirar do combate. Ao contrário de seu irmão, Carlos Magno estava determinado a lutar. Após perder uma série de conflitos perto de Bordeaux, Carlos Magno encontrou refúgio com seu aliado Lupo, que temia Carlos Magno, sendo neto do famoso guerreiro Carlos Martel. No entanto, houve um pequeno problema. Lupo, temendo Carlos Magno, um guerreiro de renome e neto de Carlos Martel, traiu seu aliado. Embora tenha sido perdoado pela vida, foi confinado a um mosteiro para evitar que liderasse uma rebelião. O segundo Lupo, Duque da Gasconha, foi perdoado graças à intervenção de Carlos Magno. O rei lombardo Desidério, enfurecido pela desonra à sua filha, decidiu travar uma guerra contra Carlos Magno. No entanto, Carlos Magno faleceu em dezembro de 771, pouco depois deste incidente. Assim, Carlos Magno não teve que lidar com uma guerra civil e tornou-se o único rei de seu reino. Desidério, seu ex-sogro enfurecido, teve que fugir para Pavia. No entanto, sua raiva não diminuiu. Ele queria vingar a falta de respeito mostrada à sua filha de todas as maneiras possíveis. Como não tinha um grande exército para atacar diretamente Carlos Magno, fazia mais sentido mirar um aliado em vez de atacar diretamente o rei. Esse aliado era o Papa, o maior apoiador de Carlos Magno. Havia um acordo entre os lombardos e o papado alguns anos antes. Desidério deveria entregar a região de Ravenna ao Papa em 772. Os lombardos haviam sido pressionados a chegar a este acordo pelo pai de Carlos Magno, Pipino. No entanto, Desidério, que odiava Carlos Magno, não só se recusou a entregar a região de Ravenna, mas também ocupou 5 cidades: Pesaro, Fano, Senigalia e Pola. Ele até considerou chegar a Roma para tomar o controle do assento papal à força. A única opção do Papa nesta situação foi buscar ajuda de Carlos Magno, e foi exatamente o que aconteceu. Em 773, Carlos Magno, acompanhado de seu tio Bernardo, cruzou os Alpes, perseguiu os lombardos até Pavia, sitiando a cidade e pondo fim ao domínio lombardo na Itália. Além de ser o rei dos francos, Carlos Magno era agora também o rei da Itália,
e uma parte significativa do norte da Itália pertencia a ele. Garantindo seu domínio na Itália e a posição crucial de seu aliado, o Papa, Carlos Magno tinha novos planos dentro das fronteiras de seu reino em direção ao sul, oeste e leste. Sua estratégia geral estava clara. Com os fortes laços que sua família tinha com o Papa, ele possuía considerável autoridade sobre os cristãos. A propagação do cristianismo significava um aumento em sua autoridade. Para alcançar esse objetivo, ele precisava que os muçulmanos de Al-Andalus, na Espanha, e os saxões nos territórios alemães se convertessem ao cristianismo à força ou aceitassem a supremacia cristã. No entanto, os saxões, que estavam distantes de seu próprio reino, recusaram-se obstinadamente a abraçar o cristianismo e permaneceram pagãos, colocando Carlos Magno em completa oposição a essa política. Para implementar com sucesso essa política, ele precisava obter um controle definitivo sobre a região da Germânia. De fato, ele lançou uma campanha contra os saxões em 773, mas teve que adiá-la para ajudar o Papa quando voltou-se para a Itália. Após resolver os assuntos na Itália, Carlos Magno retornou aos territórios saxões em 775. Capturou a fortaleza saxónica em Sigisburg após cruzar o Westfália. Posteriormente, derrotou um exército saxão após cruzar a Hungria. No entanto, os saxões se reagruparam, enfrentando repetidamente Carlos Magno em novos grupos. Agora, sob a liderança de uma figura chamada S, eles haviam se reunido em Westfália. No entanto, diante do exército de Carlos Magno, que era o melhor equipado de sua época, não conseguiram obter muito sucesso. O exército franco facilmente dominou os saxões. Após essa batalha, o líder saxão S, juntamente com seus homens, aceitou o cristianismo. Dessa forma, Carlos Magno começou a implementar a política que havia adotado desde o início. Embora tivesse conquistado uma parte significativa dos territórios saxões, não conseguiu continuar esta campanha devido a alguns problemas na Itália. Em vez de retirar completamente suas forças, ele as estacionou nas fortalezas de Sigisburg e Erasburg. Se surgisse uma rebelião, os soldados de Carlos Magno se moveriam dessas posições para sufocar a revolta. Enquanto Carlos Magno resolvia problemas na Itália durante este tempo, os saxões se rebelaram, e essa rebelião se mostrou muito mais séria do que Carlos Magno havia previsto. Os saxões capturaram Erasburg, uma das fortalezas francas. Essa situação levou Carlos Magno a decidir voltar da Itália. No entanto, durante esse tempo, os saxões provaram ser mais bem-sucedidos do que Carlos Magno esperava. Ao assumir o controle de Erasburg, o recém-instaurado líder da rebelião saxã, Widukind, ordenou a execução daqueles saxões que insistiram em permanecer pagãos. No entanto, essa decisão extrema levou a uma nova rebelião. Widukind, líder viking que anteriormente havia fugido para a Dinamarca, retornou, assumindo o controle da rebelião em curso. A resposta de Carlos Magno a esses eventos foi muito severa. Ele ordenou a morte de 4.500 prisioneiros de guerra saxões que estavam cativos nas proximidades, e esse incidente passou para a história como o Massacre de Verdun. A guerra, alimentada pelo massacre, continuou por 3 anos. Finalmente, os saxões foram completamente derrotados, e o líder saxão Widukind, após ser batizado, aceitou o cristianismo. Assim, Carlos Magno, como antes, sufocou com sucesso essa rebelião. Após sufocar a revolta pagã dos saxões em 785, Carlos Magno, que tinha como objetivo expandir suas fronteiras e sua esfera de influência para o leste, cruzou o rio Elba em 789 e marchou contra os eslavos na região dos Obotritas. Os eslavos,
liderados por uma figura chamada assim, não tiveram outra opção senão render-se ao poderoso exército de Carlos Magno. Assim, o rei franco ganhou um novo aliado no leste, que se revelaria bastante útil nos anos seguintes. Este líder desempenharia um papel significativo no futuro. Com uma campanha contra os ávaros, ele também subjugou os ávaros, que viviam ao redor da Hungria naquela época, sob seu controle. Após a subjugação dos ávaros e saxões, não houve desenvolvimentos políticos significativos por alguns anos. No entanto, os saxões ainda não haviam dito a última palavra. Os pagãos que viviam na região de Vespala iniciaram uma nova rebelião em 792. Em 793, os saxões da Esfália se juntaram a essa rebelião, e o movimento se espalhou rapidamente por toda a região saxã. No entanto, a rebelião saxã foi finalmente sufocada em 794. Embora tenham ocorrido algumas rebeliões depois, nenhuma delas teve sucesso. Os pagãos que viviam na região se tornaram uma minoria, já que muitos deles escolheram o cristianismo. Os novos aliados saxões de Carlos Magno também foram de grande ajuda para sufocar as rebeliões. Até o líder eslavo Gitzin, que perdeu a vida lutando contra os saxões durante uma rebelião, 795, contribuiu para essa causa. Até o ano de 795, Carlos Magno finalmente conseguiu sufocar algumas das rebeliões muito violentas e recorrentes, praticamente tomando o controle de todo o território alemão. Nem mesmo o Império Romano conseguiu estabelecer o nível de controle sobre as tribos germânicas na Alemanha que Carlos Magno alcançou. O sucesso de Carlos Magno nesta região teve duas razões principais. Em primeiro lugar, a região central da Alemanha, onde se encontrava seu reino, estava mais próxima de Roma do que a região da Germânia. A segunda razão, enfatizada por alguns historiadores, foi que Carlos Magno mesmo era alemão. Em outras palavras, ele conhecia melhor os alemães do que os romanos. Durante esse processo, Carlos Magno lidou com as revoltas na Saxonia e consolidou seu domínio sobre os territórios alemães. Além disso, designou seu filho designado, que estava quase completamente sob o controle dos muçulmanos de Al-Andalus na Espanha, para supervisionar os eventos na Espanha. Observar os desenvolvimentos em Al-Andalus e fazer os movimentos necessários quando surgisse a oportunidade estavam entre as estratégias de Carlos Magno. Os muçulmanos que se rebelaram contra o Emirado de Córdoba proporcionaram a Carlos Magno essa oportunidade. Desde o final do século VII até 801, Carlos Magno, com os esforços de seu filho no oeste e seus próprios esforços no leste e sul, expandiu as fronteiras de seu reino a um nível que nenhum governante havia alcançado desde o Império Romano do Ocidente. Seu governo, poder e estratégias eficazes lembravam os gloriosos imperadores da antiga Roma. O líder dos cristãos, o Papa, apoiou abertamente sua família, mesmo quando havia milhões de cristãos naquele momento, o que fez com que eles respeitassem Carlos Magno. A ordem e a unidade foram restauradas na Europa fragmentada após a queda do Império Romano do Ocidente. Durante esses anos em que Carlos Magno consolidou sua posição no Oeste, o Império Romano do Oriente passava por um período turbulento. Foi um momento em que o Império geralmente não conseguia proteger os cristãos. Além disso, havia sérias dúvidas sobre a validade do governo da Imperatriz Irene, que governava o Império Romano do Oriente naquela época. Irene havia cegado e matado seu próprio filho para fortalecer sua posição, e as pessoas não acreditavam que o governo de mulheres pudesse ser válido naqueles anos. O líder dos cristãos, o Papa Leão II, sabia que era necessário um novo imperador. O Império de Carlos Magno foi completamente libertado da influência do Império Romano do Oriente, e, após o chamado de ajuda do Papa, ele se tornou o novo imperador da Europa em uma cerimônia realizada em Roma no ano de 800. Este foi um período que lançou as bases para o Sacro Império Romano Germânico, e embora Roma não tenha recuperado completamente sua antiga glória, renasceu de certa forma. Carlos Magno, ao apoiar o cargo papal, foi reconhecido como governante da Europa. Com as campanhas de Carlos Magno, houve desenvolvimentos significativos na Europa. Ele viajou por diferentes regiões da Europa, observando e incorporando as diversas culturas de Al-Andalus, Inglaterra e Itália,
e essas impressões desempenharam um papel crucial na formação de seu reino. Em particular, o Reino Franco concentrou-se no processo de construção cultural ao atribuir responsabilidades significativas ao clero que recebeu educação em mosteiros. A era de Carlos Magno foi um momento de aumento das atividades de escrita e cópia de livros. O clero, competente em latim, tinha grande valor, pois eram capazes tanto de ler quanto de escrever. Carlos Magno os instruiu a copiar não apenas textos religiosos, mas também livros legais e literários da era romana. Além disso, ele ordenou a construção de bibliotecas e salas de escrita em cidades para garantir a preservação dos livros. Pioneiro na educação e cultura, Carlos Magno incentivou voluntariamente a produção de numerosos livros em teologia, ciência, música, direito, história e arte. Durante este período, Aachen, a capital do Reino Franco, tornou-se um centro cultural. A disseminação de livros e a educação das pessoas levaram a uma nova explosão intelectual e cultural na Europa. No entanto, após a morte de Carlos Magno, a unidade territorial do Império não pôde ser mantida por muito tempo. As terras do Império se fragmentaram durante os reinados de seus filhos e netos, resultando no surgimento de novos reinos na Europa. Embora o Império de Carlos Magno tenha continuado a existir sob o nome de Sacro Império Romano Germânico, nunca alcançou o esplendor de sua era. No entanto, o legado de uma cultura cristã unida e o ideal da monarquia continuaram como herança de Carlos Magno. As reformas de Carlos Magno foram imitadas pelos reinos europeus posteriores, lançando as bases ideológicas da Europa contemporânea.